E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Tranquilinho? Bom, vamos vir para mais uma aula, dessa vez não é Física A, nós vamos estar trabalhando agora com Física B. A professora Tiffany teve que dar uma parada com as videoaulas, que ela não estava conseguindo gravar. Ela vai continuar produzindo o conteúdo da Física B então, para vocês, então todo o conteúdo que vocês estiverem vendo no Classroom, exercícios e tudo mais, continua sendo ela fazendo. Mas infelizmente ela não vai conseguir estar gravando as videoaulas, ok? Então beleza, essa daqui seria a aula 2, que trabalharia com Pascal e Arquimedes, a lei de Pascal e a lei de Arquimedes, ok? Então vamos começar com Pascal. Bom, Pascal ele fala um pouco sobre a pressão a pressão hidrostática, então a pressão em fluidos, que é quando a gente tem um fluido, por exemplo, o mar, e quanto mais a gente abaixa no mar, maior seria a pressão. Porque a gente pode pensar um pouco que seria como se tem mais água em cima da gente, então quanto mais água em cima da gente tiver, conforme a gente vai descendo, mais pesado ficaria, mais pesado entre aspas, e então mais pressão levaria. Lembrando que pressão é a força sobre uma área, então você aplicando uma força em uma determinada área, isso acontece uma pressão. A gente pode lembrar um pouco de pressão nesse quesito da área, como a gente pegar um prego. A gente pega um prego e a gente aperta os dois lados, ok? A força que a gente aplica dos dois lados é a mesma. Então a gente vai aplicar a força e pela lei da ação e reação, que a gente vai ver um pouco na área de física A, ação e reação, então a gente vai estar fazendo a mesma força dos dois lados. Porém, de um lado do prego, a gente tem uma pontinha muito pequena, e do outro lado do prego a gente tem a cabeça do prego, entre aspas. Acho que é a cabeça do prego que se chama. A cabeça do prego. E a gente não sente tanta dor. Essa dor a gente pode levar um pouco para a parte biológica, ou vendo na parte física a gente pode chamar isso como pressão. Então, a força, apesar de ser a mesma, as áreas são diferentes, porque a ponta tem uma área muito pequena e a cabeça do prego tem uma área maior em relação à ponta, ok? Então essa basicamente é a ideia de pressão que nós temos, que é uma força, você aplicar uma força em uma determinada área, que a gente vê como força divididos por área, que a gente chama de pressão, ok? Beleza. Dito isso, voltando um pouquinho para Pascal, Pascal ele vai falar um pouco sobre a pressão hidrostática, que é a pressão em fluidos, como eu havia comentado. Então eu dando o exemplo do mar, quanto mais a gente desce, maior seria a pressão. Então, a gente pode pensar nisso como a altura, certo? A altura do que a gente desce no fluido aumenta a pressão. Então, a gente já sabe que a pressão hidrostática tem relação com a altura do líquido. O que mais a gente pode pensar? O que está puxando esse líquido para baixo? A gravidade, certo? Então a gente já sabe que essa pressão ela tem relação entre a altura e a gravidade. Mas tem mais uma coisinha bem importante que a gente tem que pensar quando a gente vai trabalhar com pressão, pressão hidrostática, que é o meio onde ela se encontra. Então, se a gente está com um fluido mais denso ou menos denso, essa pressão aumenta ou diminui, relativamente, conforme o líquido. Então, se o líquido é mais denso ou menos denso, a pressão aumenta ou diminui respectivamente, ok? Mas o que é essa densidade do líquido? A densidade a gente imagina como o volume do líquido em relação ao peso dele, ao peso em massa, ok? A massa do líquido. Então, quanto maior a massa do líquido e menos volume ele ocupa, mais denso ele é, ou seja, mais pesado, entre aspas, ou seja, mais maçudo, digamos assim, ele é. Ok, professor, mas o que isso significa? Bom, a gente pode ver isso um pouco na prática, como, por exemplo, a água ou um chumbo. Se a gente pegar o mesmo volume, ou se a gente pegar, por exemplo, um copo lá de água, tem mais ou menos uns 200, 300 ml, e a gente encher de água e encher de chumbo, a gente vai ver que o copinho de chumbo ele tem mais massa do que o copo cheio de água. Essa é a ideia da densidade. Assim como, por exemplo, um óleo ele tem menos densidade que a água. Ou seja, se a gente pegar dois copos, o mesmo copo, só que um com óleo e outro com água, o do óleo vai estar mais leve, enquanto o da água vai estar mais pesado. Tá, mas o que isso significa necessariamente? Bom, a densidade ela está muito vezes atribuída com aonde que esse líquido fica quando ele está com outros líquidos. Por exemplo, quando a gente joga um óleo na água, o óleo sempre fica por cima da água, por ele ser menos denso, ou seja, ele é mais leve, apesar de não ser bem essa palavra, mas podemos falar que ele é um pouco mais leve que a água, ok? Então ele tem menor densidade que a água.
E a gente vai trabalhar então com isso. Ou seja, se a gente tem um líquido menos denso, ele vai estar fazendo menos pressão no fundo da caixa d'água, enfim, do objeto que a gente vai estudando. E se ele for um líquido mais denso, ele vai estar fazendo uma pressão maior no final da água, ok? Então a gente pode relacionar isso que a pressão hidrostática ela tem relação com a densidade do líquido, com a gravidade e com a altura do líquido, ok? Então quanto mais fundo a gente tiver, maior será a pressão, certo? Dito isso, então a gente vai ter que a pressão hidrostática, que a gente pode chamar de P, ou de pHzinho, que a gente coloca um P e um Hzinho bem pequenininho embaixo, vai ser igual ao Mi, que a gente chama de densidade. A densidade a gente vai trabalhar com a letra grega Mi, que é um Uzinho. Deixa eu fazer um U, uma perninha cortada um pouquinho mais. G e H. G de gravidade e H a gente trabalhando de altura. Lembrando um pouco de altura em inglês, que é aquela palavra lá. Então, beleza, professor. Então, eu já sei calcular a pressão hidrostática de qualquer líquido. E agora, o que eu vou fazer com isso? Bom, a gente pode pensar um pouco, por exemplo, em guindastes, máquinas como, por exemplo, escavadeira e outras máquinas pesadas que, bom, se ela consegue fazer uma força baixa e no final do resultado a força seja alta, a gente consegue ganhar potência com isso, certo? Ou seja, a gente consegue fazer uma força muito pequena e acabar tendo alguma coisa muito grande no final. A gente trabalha isso em vasos comunicantes. O que são vasos comunicantes? Vasos comunicantes são quando a gente tem a gente tem um cano, por exemplo, certo? Vou imaginar aqui um cano em forma de U, ok? Então, dentro desse cano aqui eu tenho um líquido qualquer, certo? E eles estão fechadinhos, lacrados, ok? Então, eu vou fazer força de um lado do líquido e essa força vai ser passada pelo outro lado do líquido, ok? Então, como eles são vasos comunicantes, eles se comunicam entre um com o outro. Então, a força que eu aplico aqui, ela é relacionada com a força que eu aplico aqui. Só que lembra no início onde eu falei que a pressão, ela tem relação da força com a área, que é a força sobre a área? Então, bem, se eu aplico uma força aqui e ela tem uma certa área de circunferência, imaginando que um cano é circular, ok? Então ela tem uma certa área de circunferência. Então a gente vai aplicar uma força aqui e essa força vai ser passada para cá. Só que, se a área desse círculo aqui for maior ou menor, essa força pode ser multiplicada ou dividida. Como assim, professor? Então vamos imaginar da seguinte forma. Eu tenho um vaso aqui que ele tem um raio de 5 centímetros, ok? Então eu tenho um raio aqui de 5 centímetros nessa ponta. E nessa ponta de cá eu vou ter um raio de 10 centímetros, mais ou menos. Ok? Então aqui é um círculo maior. E aqui é um círculo menorzinho. Ok? Se eu aplicar uma força aqui... Daí você imagina aplicar força como se fosse, por exemplo, uma seringa. Onde você tem uma areazinha vetada, ok? E você aplica essa força e essa força passa para o outro lado. Ok? Então, essa força que vai passar, ela vai passar maior. Porque como aqui a área é... Desculpa. Ela vai passar uma força menor. Como a área aqui é maior, essa força que vai ser traduzida daqui para cá vai ser menor. E também vai levar um pouco... Vai aumentar um pouco só a altura do líquido, ok? Então você fez uma força aqui e você deslocou um certo tanto. Aqui ele vai deslocar menos, só que você vai ter uma força menor. Então, nesse caso, a gente não teria muita utilidade. Mas se fosse ao contrário, a gente conseguiria aplicar pouca força aqui. Então a gente vai aplicar uma força aqui e aqui vai subir muito mais. Essa ideia, por exemplo, em mecânicas onde você tem aqueles elevadores hidráulicos, onde você ergue o carro. Alguns, um pouco mais antigos, são manuais, onde você faz com uma manivelazinha. E essa manivelazinha, ela consegue erguer um carro. Mas, pô, um cara de, digamos, uns 80 quilos, mais ou menos, uma pessoa normal, consegue levantar um carro de 800 quilos. Isso é impossível. Então, por conta dessa propriedade da pressão, a gente consegue multiplicar nossa força, digamos assim, e deixar... Então a gente consegue fazer menos força e aumentar mais a pressão do outro lado. Ou seja, a gente multiplica a nossa força dessa forma. Ok? Mas assim, como eu falei, a parte do líquido, a gente faz quando o líquido é menor, ok? A areazinha é menor aqui e a areazinha é maior aqui. Como a gente faz a gente empurra mais aqui para aqui subir menos,
a gente tem que lembrar que a gente vai estar deslocando o mesmo volume de líquidos. Ou seja, o volume que a gente desloca de um lado da circunferência é proporcional ao do outro lado. Só que, como aqui o raio é menor, lembrando um pouco da parte de matemática, onde a área de uma circunferência é dada por πr ao quadrado, a gente vai movimentar mais aqui, como r ao quadrado não vai ser uma função muito bonitinha, a gente vai movimentar mais aqui e aqui um pouquinho menos a altura, ok? Bom, dito isso agora, essa é a parte principal da lei de Pascal, ok? E a gente também vai trabalhar um pouquinho com a lei de Arquimedes, isso. Que é um grego também antigo pra caramba. E ele diz um pouco mais quando a gente coloca os líquidos dentro de um recipiente. Como assim, professor? Bom, a gente tem 3 casos que um líquido pode acontecer, ok? Quando a gente coloca um objeto dentro do líquido, então não estou mais trabalhando com líquido no líquido, estou trabalhando colocar um objeto dentro do líquido. Por exemplo, como é que a gente vai saber se esse objeto ele vai flutuar, ele vai ficar no meio da água ou ele vai cair lá embaixo, ok? A gente tem que pensar, primeira coisa, quando a gente está com um objeto dentro da água, ele está sofrendo força de todos os lados, ou seja, ele está sofrendo força. Aqui está o objeto, certo? Ele está sofrendo força de cima, ou seja, tem líquido em cima, empurrando ele para baixo. Tem líquido embaixo, empurrando ele para cima. Tem líquido do lado de cá, empurrando para lá. Do lado de cá, empurrando para cá. Enfim, em todos os lados de frente aqui, ó. Para trás, de trás para frente. Então, quando a gente está com um objeto dentro do líquido, ele está sofrendo força de todos os lados, que está empurrando ele para ele ficar ali, ok? Mas um objeto ele pode ter empuxo. Empuxo é a força que manda ele para cima de volta. Ok? Então você tem lá uma força que faz o objeto subir novamente. É por isso que alguns objetos não afundam, outros afundam e outros ficam no meio de um líquido. Ok? Tá, professor, mas como assim? O que eu posso saber sobre isso? Por exemplo, a gente tem navios que se o empuxo dele for muito pequeno, ou seja, se ele tiver um baixo empuxo, ele vai descer. Ok? Então, se ele não tem uma força para cima que deixa ele flutuando aqui na água, ele vai acabar afundando e vai perder o navio. A gente tem submarinos onde ele fica no equilíbrio certinho. Então, ele trabalha um pouco com a parte de colocar água, aumentar o volume. E em outras maneiras um pouco mais complicadas que um submarino acaba trabalhando para ele manter esse empuxo no lugar onde ele quer. Se ele quer ficar a 50 metros de profundidade, se ele quer ficar a 100 metros de profundidade, se ele quer ficar flutuando em cima da água e assim por diante. E alguns objetos eles simplesmente caem. Quando o empuxo é muito baixo e a pressão é muito alta, ele desce e fica lá no fundo do mar, no fundo da piscina, do líquido que você estiver trabalhando. Seja óleo, água, metal líquido, qualquer coisa, ok? Beleza, então, professor, mas o que seria esse empuxo, então? Bom, novamente, o empuxo ele tem relação com a gravidade, certo? Lembrando que a gravidade está sempre puxando para o centro da Terra, então sempre lá para o meiozinho. Então a gente sempre vai ter essa força gravitacional puxando o objeto para baixo. E, bem, a gente vai ter um volume submerso. O que é esse volume submerso? O volume que está embaixo da água. Então a gente tem um objeto, qualquer objeto. Por exemplo, a gente tem essa caixinha, certo? Para não fazer propaganda. Uma caixinha de fone de ouvido. A gente tem o volume total dela, que seria a base vezes a altura vezes a espessura dela, certo? Que é para calcular basicamente o volume de um retângulo. Isso, retângulo, um paralelepípedo, retângulo, enfim, qualquer forma que você quiser. A gente tem a formulazinha para calcular isso aqui. Porém, quando a gente coloca o objeto dentro da água, nem tudo dele vai ficar embaixo d'água. Por exemplo, aqui tem um líquido. Digamos que eu coloco a caixinha e ela fica assim. Ou seja, a gente não vai calcular todo o volume dela e adicionar esse como volume submerso. O volume submerso seria só daqui para baixo, do ponto onde ela ficou para cima da água para baixo, ok? Então o volume submerso tem relação também com a parte do empuxo e densidade do líquido, novamente. Então, se um líquido ele é mais denso, se um líquido ele tem maior gramatura, digamos assim, é mais difícil você colocar qualquer objeto que abaixe nele. Normalmente os objetos eles tenderão a ficar para cima. Esse é o caso, por exemplo, do Mar Morto, onde algumas pessoas conseguem andar em cima do mar, andar em cima da água.
Isso ocorre por conta que o Mar Morto ele tem uma concentração tão alta de sal, então a densidade dele acaba ficando tão alta que algumas pessoas conseguem flutuar em cima da água. É claro que tem uma parte da pessoa que fica submersa para poder ativar esse impulso, esse empuxo para cima, mas uma parte da pessoa fica embaixo da água. Quer dizer, uma parte da pessoa vai ficar em cima da água por conta da densidade da água ser muito mais alta. Já a água normal, digamos assim, a água normal, que não seria a água do Mar Morto, você consegue ficar em cima da água, mas você fica com uma parte muito maior embaixo da água. Por conta que, como a densidade dela é menor, você tem que produzir um pouco mais de empuxo para conseguir se manter lá em cima. Outra forma também de manter um empuxo é com o próprio movimento dos braços, por exemplo. Porém, a gente não vai trabalhar com isso agora, ok? Bom, professor, mas legal essa história e tudo mais, mas, pô, conta uma historinha legal sobre isso e tal. Bem, eu vou contar duas coisinhas, duas historinhas, digamos assim, uma piadinha, bem ruim na real, mas talvez ajude vocês a lembrar um pouco das fórmulas. A primeira é que, bom, tava com uma brincadeira de esconde-esconde entre os físicos e todo mundo foi lá e se escondeu, Newton se escondeu, Pascal, Arquimedes, Heisenberg, enfim, vários físicos estavam brincando e se esconderam. E Newton foi muito inteligente, ele pegou e desenhou um quadrado embaixo dele e ficou em cima do quadrado, no meio da sala, digamos assim. Beleza, ele tava lá, o que tava procurando assim, e falou: Ah, achei Newton! Aí Newton olhou assim e falou: Não. Newton por metro quadrado, Pascal. Então, essa formulazinha é meio ruim, para vocês lembrarem de como que funciona a parte de pressão. Então, pressão é sempre dada na unidade de medida Pascal, que é Newton por metro quadrado, lembrando do SI, ok? No sistema internacional. Então, se você for lembrar um pouco Newton por metro quadrado, Newton é uma unidade de força e metro quadrado seria unidade de área. Então, sempre lembrem que a parte de quando você vai trabalhar com pressão é força por área, ok? A área normalmente é dada em metro quadrado, mas você pode acabar trabalhando em outras unidades de medida, preferencialmente, se o exercício não mandar você fazer outra coisa. Sempre troquem as coisas pro SI, ok? Sempre troquem tudo que vocês puderem pro SI para ficar mais fácil de trabalhar. Normalmente o SI é sempre mais fácil de trabalhar em qualquer exercício, ok? E a outra historinha que eu vou contar agora é sobre Arquimedes. Essa daqui dizem que é real. Eu não tava lá para saber porque foi muito tempo atrás. Mas bem, na época dos reis e tudo mais, eles já tinham um bom conhecimento sobre a parte já de matemática, eles sabiam trabalhar muito bem com algumas equações e tudo mais. E um rei uma vez chegou com um rapaz no rei e falou assim: Ah, tá aqui o. Foi lá e fez uma coroa pro rei. Ok? Ele fez a coroa pro rei, mas o rei não tinha certeza se a coroa era de ouro ou não. Se a coroa era falsa ou se era verdadeira. Era um ouro puro e tudo mais. Arquimedes daí, ele ajudou a fazer essa parte. Foi até um pouco disso que chegou essa teoria dele, do empuxo e tudo mais. Onde você coloca ele colocou o objeto dentro da água. E conforme ele viu que a densidade do objeto não estava batendo com ouro, porque o ouro ele tem uma certa densidade, que naquela época já era conhecida. E o tanto de volume deslocado da coroa não batia com o peso da coroa. Então, a partir disso, ele soube que a coroa não era de ouro. Então, a gente pode trabalhar também com essa parte de densidade em vários outros aspectos da nossa vida, ok? Bom, então é isso. Essa foi a aula de Física B, da aula 2, no caso, e espero que tenham gostado. E qualquer dúvida podem perguntar para mim ou para Tiffany, que é professora de Física B atualmente, ok? Obrigado e até mais.